Olá, estamos começando o 9º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida. E vamos tomar hoje como temática central a questão da solidariedade, inclusive pela via educacional. Esse é um tema que está presente na obra do Paulo Freire ao longo de toda a sua obra, né? Resultou inclusive num livro póstumo organizado pela Ana Maria Freire, que chamou justamente Pedagogia da Solidariedade, e é um livro muito interessante para se notar essas ideias presentes na obra do Paulo Freire. Desde o começo da sua obra, o Paulo Freire vem falando dos excluídos, dos oprimidos, né? Dos condenados da terra, como diz ele, né? Dos esfarrapados do mundo, e pregando sempre a solidariedade entre esses excluídos, entre os oprimidos, né? Entre eles mesmos para se organizarem, né? E a solidariedade dos que com eles compartilham dos seus ideais, das suas necessidades, dos seus valores, da sua cultura, né? Então essa questão da solidariedade está presente na pedagogia do Paulo Freire desde sempre, né? Desde educação como prática da liberdade, da pedagogia do oprimido, né? Até as suas obras póstumas, obras veiculadas especialmente através da organização da Ana Maria Freire, que foi a sua segunda esposa, né? Eu posso localizar na obra do Paulo Freire alguns tratamentos específicos, algumas falas do Paulo Freire sobre isso, quando ele diz, por exemplo, a solidariedade social e política de que precisamos, veja só como ele diz, para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, né? Tem na formação democrática uma prática de real importância. Veja só como ele relaciona a questão da democracia com a questão da solidariedade. A democracia no sentido de direitos humanos, de direitos coletivos, né? De direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, né? Com a solidariedade, né? Como uma forma de se conseguir isso de maneira mais permanente, né? Então ele relaciona a questão da solidariedade com a questão da democracia e pensa isso como uma pedagogia, como uma forma de convencimento social de forma muito permanente, de forma muito incisiva, né? Nós, claro que estamos em tempos de solidariedade, em tempos de enfrentamento, né? De problemas sociais tão graves, problemas de saúde tão graves, e que nos impele a sermos solidários com as pessoas que estão em situações de risco, em situações sociais, inclusive vulneráveis, na situação de exclusão muito exacerbada, muito revelada, né, por uma pandemia que tomou proporções tão importantes, né? Por outro lado, a solidariedade é uma questão também para o Paulo Freire de diálogo, não é? Solidariedade implica em diálogo no sentido de que as várias camadas sociais, especialmente entre os oprimidos, entre os excluídos, precisam dialogar no sentido de ser solidários uns aos outros, e os exemplos brasileiros atuais movem muito a nossa direção para os movimentos sociais, né? Os movimentos que tem na organização social, né? Na sociedade civil, mostrado uma solidariedade muito grande com aqueles que mais precisam nesse momento tão dramático da nossa sociedade. A gente vê se replicar em favelas, em situações de risco cada vez maior. No Brasil todo a gente vê isso, né? E pessoas, inclusive, arrecadando alimentos, arrecadando fundos, sendo, em resumo, solidários com as pessoas que estão numa necessidade, numa vulnerabilidade cada vez maior. E isso, para o Paulo Freire,
deveria ser uma pedagogia no sentido de convencimento, uma pedagogia no sentido de aprendizagem, né? Nós precisamos aprender cada vez mais a sermos solidários com as pessoas, não é? A termos empatia, inclusive, pelos dramas individuais e coletivos das pessoas. E isso tem uma implicação muito forte, uma implicação muito oportuna, inclusive nesse momento. Por outro lado, em outros vídeos a gente tem falado de justiça social, de justiça cognitiva, né? O Boaventura é que nos ajuda a pensar sobre isso, Boaventura de Souza Santos, dizendo que não existe justiça social sem justiça cognitiva. No livro Pedagogia da Solidariedade, a gente pode ver no Paulo Freire um tratamento específico para isso, né? Mas sempre relacionado com outros conceitos, com o conceito, por exemplo, de consciência crítica, né? A solidariedade implica para ele numa consciência, né, de que a gente é um ser humano de relações, né? Um ser social que não está sozinho, não é, nesse mundo e que precisa viver também em função das demandas das outras pessoas e não isoladamente, né? Isso compõe para ele um ensinamento, compõe uma aprendizagem. Se eu pensar também nessa questão educacional especificamente, né, para ele a solidariedade é uma coisa que precisa ser apreendida, né? Precisa ser parte da aprendizagem, precisa ser parte de um currículo da escola, né? Onde as pessoas precisam cada vez mais ter um sentido de coletividade, não é? Um sentido cada vez maior de entender que só conseguem serem completamente felizes, terem os direitos respeitados, etc., se também participarem da consecução, da conquista desses direitos da grande maioria da sociedade. Não dá para ser isolado e feliz isoladamente, mas como uma parte de um coletivo maior. Esses ensinamentos estão distribuídos nas obras do Paulo Freire, quando, por exemplo, você vê o Paulo Freire falar de uma pedagogia da problematização, de uma pedagogia da pergunta, de uma pedagogia que problematiza as questões sociais, e quando problematiza as questões sociais e aprende com elas, verifica que tem um grande número, no caso do Brasil, a grande maioria das pessoas, né, que requerem a solidariedade de uma sociedade mais ampla, de uma sociedade cada vez menos arestosa, como ele diz, né, menos feia, como ele diz, e uma sociedade cada vez mais democrática e mais solidária, né? E essa conceituação é muito importante, né? Se você notar, cada um dos conceitos do Paulo Freire, eles convergem para você pensar numa educação cada vez mais solidária, numa escola cada vez mais solidária, numa escola cada vez mais democrática, numa educação que encampe esses valores da solidariedade, onde as pessoas, ao invés de rechaçar o outro, não é? de pensar, de criticar, por exemplo, a diversidade do outro, acolham essa diversidade, não é? Vejam que as diferenças, não é, podem ser convergentes no sentido de uma solidariedade cada vez maior e não antagônicas, não é? Por tabela, não é? Ele critica todas as ações sociais, não é? que façam o inverso da solidariedade, como o racismo, por exemplo, como o patriarcalismo, como o colonialismo, como todas as formas de opressão, não é? Que são exatamente a antissolidariedade. Não é? Então você vê na obra do Paulo Freire como um todo esse sentimento, ao mesmo tempo de entender o ser humano como um ser de relações, mas não quaisquer relações, mas relações de solidariedade, de empatia, de coletividade, não é? E critica sempre o que é o oposto a isso, não é? Então é muito importante a gente notar
não é? Inclusive nesse momento, ou especialmente nesse momento, né, que a gente requer cada vez mais de uma sociedade solidária, de uma educação que faça a aprendizagem nesse sentido. Né? Você pode ver isso no livro Pedagogia da Solidariedade do Paulo Freire, mas pode ver na sua obra como um todo. Eu agradeço mais uma vez o acompanhamento dessa temática e convido a todos e a todas para assistirem à continuação dessa programação que a gente chamou de Paulo Freire na Escola da Vida.